Saudações, pessoal. Quem fala é Lutivinos e hoje vamos dar início a esse quadro que se chama Círculo. E com a maior alegria e honra, eu fiz questão de trazer esse meu amigo que conheço ele há muitos anos, Cleiton Chu. Chu, seja bem-vindo. Gratidão, gratidão, amigo. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz em poder participar desse quadro incrível e vamos que vamos. Chu, desde já eu agradeço por você ter aceitado esse bate-papo e por você acreditar nessa proposta, né? Que vai ser meio que um. Não é um podcast, mas esse bate-papo mais descontraído assim, que eu dei o nome de Círculo, né? Inclusive a arte ficou muito boa sua foto. Sim, gostei. Bom, Chu, fala pra gente um pouquinho como que foi o seu início na bruxaria, ou se você quiser se apresentar, quem é o Cleiton Chu, pra quem não te conhece, fica à vontade. Sim. Bom, eu sou Cleiton Show, de Peixes, 37 anos, nessa jornada aí de magia, de bruxaria, de espiritualidade. Sou tarólogo, artesão de bonecas mágicas, spirit dolls, poções, banhos e velas de cera de abelha, com técnicas de velas eslávicas. Então eu tô galgando esse caminho. E outras coisas também. Se dá na telha de fazer uma varinha, a gente faz. De fazer qualquer outro artesanato mágico. Eu amo muito. E é isso. Amante de gatos. Pô, eu tenho a minha gata também, a Paçoca. Adoro. Eu conheci o Chu, foi em um dos Jundiaí Pagão. Foi um dos Jundiaí Pagão. Foi. Você deu uma palestra lá sobre bonecas, né? Nossa, faz anos, hein? Faz 2016, eu acho, 17, alguma coisa assim. Sim. Chu, e como que você se descobriu nesse caminho da bruxaria? Quando foi o momento que veio pra você falou: "Meu, é isso"? Como que aconteceu? Olha, isso daí é uma pergunta bem interessante, porque eu sempre achei, sempre me vi um passarinho fora do ninho, Lute, sempre, 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 de Hum, não pertencimento, de não se ajustar, enquanto todas as crianças empinavam pipa, jogavam bolinha de gude, eu hum, ficava conversando com a abacateira no fundo do quintal, coisa de criança, esses amigos imagináveis, imaginários, vai passar. Não passou. E aí eu fui tá. ficando cada vez mais desajustado, né? E eu me reencontrei. Falei, bom, achei um lugar aqui que não vai me ver como uma pessoa meio maluca. Aqui tá tudo bem eu falar com a planta, tá tudo bem eu entender que existem outras percepções. E tudo começou na adolescência com uns 13, 14 anos, com teatro, né? Com práticas Olha, meditativas e corporais no teatro, onde eu consegui entender que, pera, eu consigo, através de algumas práticas, controlar algumas emoções, eu consigo, através da minha respiração, ir para alguns outros níveis de consciência. E dali, nesse meio do teatro, comecei a frequentar algumas bibliotecas e comecei a me sentir atraído magicamente por livros com assuntos de todo tipo ligado ao esoterismo, a cristais, a pedras, todos os tipos, tarô, já desde dali. desde E lá. também tinha um livro na prateleira que era Dança Cósmica das Feiticeiras, da Starhawk. Pô, Aí eu sensacional. já peguei esse livro. Mas e já comecei a entender, falei, caramba, existe um negócio chamado Wicca, existe um negócio chamado de bruxaria. Só que a palavra bruxaria, ela já tinha uma conotação muito negativa, porque eu nasci num lar totalmente cristão, meu É. pai é pastor de igreja, então era Caramba. aquela coisa do demônio e tudo mais. Só que, de alguma maneira, isso me atraía. Isso me atraía muito, demais. E eu fui compartilhar esse livro com um amigo, acho que estava na sétima série, se eu não me engano. E aí ele falou assim: Olha, a minha prima é dessas paradas aí. Ela deixa a varinha na árvore pegando a luz da lua cheia. Eu falei, sério? Como que é isso? Fala mais da sua prima pra mim. E ele trouxe um cristal pra mim também. Falou assim: Ah, ela também tem cristais. Ela mandou um cristal de presente pra você. E aí eu comecei a conhecê-la melhor, a entender que já tinha algumas pessoas que praticavam isso.
E sabe o que é estranho, Lute? É daquela época que você não encontrava informação fácil. Não, Era da época da internet de escada, que você tinha que fazer aqueles barulhos pra conseguir. Você lutava e você encontrava um blog ali que explicava sobre alguma coisa. Tudo muito exato. picotado. E aí eu confesso pra você que, jovenzinho, sem dinheiro, economizava no lanche da escola pra comprar os livrinhos de banca. Que tinha lá o Ica, R$ 5, né, de Morfeu. E Tá vendo? Eu falei isso no vídeo. eu detonei tudo esses livros, eu lia tudo. E antes, e não só isso, eu ficava na banca e falei, meu dinheiro dá pra comprar? Tá, vou comprar essa revistinha de simpatia. Eu devorava tudo que dava, que era possível, com o assunto ligado à magia, e ia bebendo de várias fontes. Mas só conforme os anos foram se passando, que as informações foram ficando mais flexíveis, que eu fui galgando e Uhum. avançando, até começar a fazer uma coisa que eu tenho vergonha de dizer, mas acho que todo mundo dessa época fazia isso, que era perseguir pessoas que usavam pentagrama. Normal, Eu nunca vou normal. esquecer que eu Olha, estava sabe a última vez que eu fiz isso? Tem um ano. um ano. Porque assim, eu trabalhava, cortando rapidinho sua história, eu trabalhava com um cara que era muito parceiro meu lá na empresa, né? Não vou falar a empresa aqui agora. Mas assim, a gente se ajudava tudo, aí do nada, um dia, ele me apareceu com um pentagrama, um Tá colar de vendo? pentagrama. Aí eu fiquei assim, ué, mas ele já era velho, né? Falei, e agora? Aí eu fiquei me coçando, eu falei, cara, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Eu falei, eu não vou conseguir ir embora sem saber, né? Aí no finalzinho do expediente eu perguntei pra ele, eu falei, ô, então, esse colar que você tá usando e tal. Ele falou, ah, então, foi minha filha que deu. Na verdade, cara, ele nem sabia o que era. Aí isso me deu uma brochada, sabe? Mas beleza, tipo, A eu gente quis tem esse saber. radar, né? Pode ter É, 10 pessoas em nossa volta, a gente vai canalizar um pentagrama no pescoço de alguém. não, total. É, e aí eu indo para a biblioteca, né, em busca de mais informações, passou uma moça muito bonita, toda de preto, um cabelão preto, todo esvoaçante, com um pentagrama desse tamanho. Eu só fiz assim, opa! Aí eu já fui todo tímido atrás dela. E aí, depois de muito tempo caminhando, perseguindo, Intimidado pelo tamanho do pentagrama. exatamente, eu fiquei hipnotizado. Ela olhou pra mim e falou: Você tá me seguindo? Eu falei: Eu já comecei a tremer todo. Eu falei assim: Aqui eu achei Hum, tão bonito o teu pentagrama, onde você comprou? Aí ela falou: Comprei naquela loja, tudo. E eu falei assim: Você pratica magia? Ela falou: Sim, eu tenho um coven. E na hora que ela falou aquilo, parecia Moisés abrindo os mares ali, sabe? Abriu os caminhos, me iluminou. E aí eu falei pra ela: Olha, desculpa, eu sei que você vai achar muito estranho, mas por favor, tem vaga? Eu nem sabia que comer. Hoje em dia eu não recomendo ninguém fazer isso. A gente tem que pensar muito bem sei. nos grupos que a gente vai se conectar, mas eu fui, eu segui o coração. Mas você se E, sentia sozinho, não tinha ninguém, né? exato. E olha só, a gente não tinha nessa época ainda telefone em casa, tinha literalmente um orelhão. Na Uhum. época do orelhão que ficava na frente de casa, eu falei assim, pegou o número, eu dei o número do telefone público pra ela, ela ligou pro telefone depois de muito tempo e eu ansioso, chamaram lá em casa e falou, você está convidado para uma reunião no Coven. Olha, É, você na tava época com que era 14 a nessa época que não época? tinha, a gente não tinha celular, era muito lá atrás. E aí eu não consegui dormir, não conseguia, eu ficava, meu Deus, eu tô indo, será que vão me aceitar ou não? E aí a gente, eu parei no ponto, era pra estar lá 9 horas da manhã, eu tava lá já 7h30, aí o pessoal chegou 10h30, tudo, e eu não saí do lugar aqui assim, super Caraca, empolgado. E nós fomos para um parque, ou é o Parque Anguera, aqui em São Paulo, e chegamos numa clareira, todo ansioso, e ali eu tive meu primeiro ritual em grupo, e pra mim foi extremamente mágico, maravilhoso, tanto que eu fiquei nesse grupo uns 7 anos. E aí depois eu caramba, galguei ficou caminho bastante. sozinho. Era Face da Lua. Foi com 14, então, essa Foi época. 14 anos. Eu acho que fiquei ali até uns 20 anos eu Aham. participei do grupo, tive inúmeras vivências, inúmeras experiências, mas fui além depois, né? Ali Sim. algumas pessoas foram se mudando, eu também precisei me mudar, e aí eu fui continuando sozinho depois. Claro que eu encontrei outros grupos também, mas aí hoje, atualmente, eu sigo sozinho. Cara, isso é muito legal, porque a maioria das pessoas, assim, vem de família cristã, aí tem o primeiro contato e segue muito tempo na bruxaria solitária, né? Justamente porque não encontra ninguém.
Ou se encontra é longe. É, Mas legal que você teve essa experiência, tipo, já ir pra um coven, assim. sim, já tive Você... essa experiência, porque senão era o teatro, eu tinha que ficar me conformando só com exercícios de respiração, que era Sim, muito legal, mas o Coven foi quando realmente foi a primeira vez que eu vi um círculo mágico ser feito, um altar ser montado, onde tinham treinamentos, foi muito bom. sensacional. E aí, nesses ensinamentos, todo esse conceito mágico, o que que foi mais difícil para você compreender no início? Olha, pode parecer. Não acho que não é tão diferente da maioria das pessoas. Como eu vim em um lar muito cristão, eu precisei ser um pouco rebelde para conseguir sair da bolha e ainda participar de um Exato. grupo escondido, porque ninguém podia saber, né? Senão. Foi justamente essa questão dessa dualidade de bem e mal, essa ética, essa moralidade, que fica como se fosse uma lavagem cerebral na nossa cabeça. E aí Sim, até eu entender que a natureza não tem bem essa questão de bem ou mal, a natureza é o que é, que mas não existe cor na magia, existe intenção na magia, e como intenção em tudo. Então eu precisei me desconstruir em relação a isso. exato. De Eu entendo. entender que nem tudo que tem chifre é o mal, que nem tudo que É, nem tudo que está meio saturnino, meio de preto é ruim. E aí eu fui fazer essas quebras, né? Isso foi um processo longo, mas algo incentivava, algo em mim falava, continua, vai. E eu via uhum. com receio, eu ia. Não, eu entendo perfeitamente. É essa ideia que é plantada na nossa cabeça de tudo é errado, de isso é do demônio. Não, eu entendo perfeitamente. Eu lembro quando eu comentei com familiares, né, assim, parentes, né, não mãe, pai, mas parente, que eu era da bruxaria, que eu era pagão. Falaram: "Não, mas você foi batizado". Eu falei: "Sim, com 6 meses de idade", tipo, eu não tinha escolha. Aí a segunda pergunta era: "Mas você é anticristo?" Eu falei: "Sabe", aí pra desconstruir isso na cabeça deles é mais difícil. Tem uns que eu nem tentei, Não, não nem adianta, tentei. assim, não adianta, porque eles não estão muito abertos a ser convencidos. Eles Não não. estão, não tem. E Chu, você tem algum ritual, alguma prática diária que você acha indispensável? Ó, eu não tenho. Mas eu tenho todos os dias uma prática, ou várias práticas. Eu não tenho uma rotina, não, Lute. Você fala assim, ah, todo dia tem que fazer isso, fazer aquilo. Ó, um dos treinamentos é que eu tinha que ficar observando durante 21 dias a chama de uma vela exatamente por 1 minuto no mesmo horário. Eu vou falar pra você que eu penei. Que essa foi uma das coisas mais difíceis que pediram pra eu Hum. fazer. Porque, sabe, TTAH, assim, um desfoque, Sim. déficit de atenção. Pra mim funciona de uma maneira muito orgânica e de sentir. Então, hoje eu tô com vontade de segurar ali uma pedra. Hoje eu tô com vontade de entrar em contato com uma árvore que está ali no meu quintal. Hoje eu tô com vontade de falar com o meu gato. Hoje eu tô com vontade de fazer um banho ou fazer um chá. Ou tô com vontade de fazer uma limpeza. Todos os dias, Lúcio, eu tenho uma ou duas, três práticas, conforme uma necessidade que vem do meu coração. Mas não tenho uma prática diária, não. Cara, eu tenho toque, né? Então, eu meio que tenho essa rotina, um ritual de não que eu faça as mesmas coisas todos os dias, mas o que eu vou fazer, eu costumo fazer do mesmo jeito. E aí parece que se eu troco o jeito de fazer, sei lá, que seja escovar os dentes com a mão contrária, não sei, algo assim, automaticamente na minha cabeça fala: "Cara, alguma coisa vai acontecer". E é batata, acontece. Não sei explicar, não sei explicar, mas se eu mudei a rotina, parece que desincroniza o meu dia, assim. Então, Muito incrível. isso é muito interessante porque com tantas pessoas que a gente conhece na nossa comunidade, as pessoas da bruxaria, cada bruxo tem um jeitinho. Uhum, Tem uns que vão fazer aquilo certinho, daquela maneira. é. Nunca, eu já sou tipo, totalmente ao avesso. Eu nunca repito um ritual. Todos os sabás, as são diferentes. Os feitiços são diferentes. Que legal.
E aí, no meu Grimório, por exemplo, eu falo, o que eu vou anotar? Eu vou anotar ali, mas eu não vou repetir aquilo. Então, se eu precisar de um feitiço de amor ou de algum feitiço de prosperidade, vai ser diferente. E aí é tudo diferente. E se tiver que eu repetir alguma coisa, eu já tenho resistência. Não flui. Caramba. É natural pra você. Cara, que interessante isso. Isso é muito interessante. Eu já sou muito. Não que eu sou. Tenho que seguir certinho, mas Acho que é mais do toque, nem tanto da bruxaria, assim, sei lá. Sim, Bem que a bruxaria tá em tudo. tá em tudo. Mas falando né, que você é anticristo, qual que é o aspecto da bruxaria que você acha mais incompreendido para pessoas de fora? Ah, Que foi o sim. mais difícil de você explicar, assim? Uau. Essa é uma pergunta realmente complexa em dizer, mas pelas minhas experiências, tentar explicar a bruxaria para quem não tem um mínimo de interesse pela bruxaria é muito difícil. Porque a palavra bruxaria, a publicidade, a história em si conseguiram edificar Sim. coisas no nosso subconsciente coletivo muito ruins em relação à bruxaria. Então, quando fala bruxaria, invoca uma algeriza nas pessoas. E Sim. entender que a gente não necessariamente que a gente é um ser maligno e que vai fazer mal e que vai jogar uma praga. Então eu consigo. Eu tenho dois públicos que vêm chegam para mim. Aquelas pessoas que Não falam que não vamos, né? Mas tá tudo bem, né? Como já dizem. há situações e situações, é. Exato. Eu tenho duas questões. Explicar para as pessoas que não é porque eu sou bruxo que eu vou ganhar na Mega Sena. Boa. Ou porque eu vou ter 3 carros na minha garagem, porque não se trata disso. E aí, se as pessoas forem Uhum. na bruxaria em busca desse tipo de poder, bom, não é bem por aí. Eu acho que tem outros caminhos que Legal. prometem isso, e não são caminhos que eu percorro, porque ela se trata mais pra mim uma questão de amor. E aí a gente atrai o público que fala: Você é bruxo? Ai, me ensina um feitiço de amor pra trazer o meu ex de volta. E aí isso cansa um pouco pra tentar explicar que não é bem por aí. E já o outro lado mas vocês acreditam em Deus? Então, o Já mais tem difícil vários. é entender, porque a gente sabe, né, que a pessoa já tem uma imagem ali. Ela não Uhum. tá crua, nua, em relação à bruxaria, não tá tão aberta, ela já tem uma projeção, nem que for uma projeção muito próxima ao Hollywood, aos filmes, mas ela tem uma Sim. projeção, uma ideia do que seria a bruxa. E aí a gente tem que desconstruir isso para poder explicar para elas, aí é difícil. Uhum. O preconceito é muito grande ainda. Muito, muito. Demais. Então, isso pra mim é que eu acho mais difícil para as pessoas de fora, elas conseguirem olhar pra bruxaria, respeitar e se abrir pra deixar de lado um pouco o preconceito. É. Não, tem muito preconceito ainda, tanto que às vezes me pedem para explicar, mas você acredita em Deus? Eu falo, sim, acredito em deuses, né? Mais de um, inclusive. Aí a É. pessoa já vem, não, tudo bem, mas tem um que é o, né? Eu falei, Olha, então, é bem delicado, mas sim, as piores coisas que eu já presenciei na minha vida vieram de pessoas que usavam uma Bíblia debaixo do braço. As piores coisas que eu presenciei vieram das pessoas que levantam uma bandeira que meu Deus é bondoso, entende? Então, é que eles têm a mente mais fechada, né? Pelo menos eu vejo assim, sabe? Eu já fui, você é bruxo, então faz chover. Eu falei, cara, não é assim. Calma, é igual ganhar na Mega Sena do nada. Eu não controlo o tempo, sabe? exatamente. Eu posso, né, É trabalhar em cima ali possível. A pra. gente sabe que tem umas coisas que são muito possíveis por aí em relação Sim, às coisas, mas é viável? Não. É necessário? é, Muito menos. às vezes você quer fazer uma viagem ou um ritual a céu aberto, você quer, né, evitar que chova, você consegue ainda fazer algo, mas não é assim, chove. Pois é. Não sei fazer essa dança da chuva automática, assim. Mas além da dança cósmica, tem algum outro livro que marcou você? Tem. É, Deve eu, ter vários, né? assim,
mas eu me identifiquei muito, muito, muito mesmo com o Scott Cunningham. Legal. É, eu tenho alguns livros favoritos, como também da Lois Borne, A Dança das Feiticeiras, Conversa com uma Feiticeira. Só que Hum, o Scott Cunningham, Técnicas de Magia Natural, ele saiu um pouco da liturgia, saiu um pouco daquela questão mais pragmática, e ele trouxe uma questão mais solta, muito mais solta, tipo, vai explorar o seu jardim e ver qual é a planta que nasce ali, que ela quer falar com você, não é à toa que aquela planta nasceu ali. Vamos entender qual é a energia da areia, da praia, do deserto, qual é. E aí eu tenho uma inclinação dentro desse guarda-chuva enorme, que é a bruxaria, muito para feitiçaria. Eu adoro. uhum. Deixa eu misturar isso e ver o que vai dar, deixa eu extrair essa energia. Então, eu fiquei muito fascinado com ele porque ele trouxe uma autonomia. Há controvérsias, tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta justamente por isso. Ele trouxe essa liberdade de você se explorar mais e não ficar dependendo tanto de um treinamento de outra pessoa para você acessar a sua magia. Legal, cara. Eu gosto do livro do Scott. Eu comprei um livro esse fim de semana que passou agora, que é o livro da tradição sagrada dos druidas, alguma coisa assim, eu não lembro direito o nome, tá na minha sala ali. Bem interessante mesmo, né? Porque eu sou mais pro panteão celta, né? Eu cultuo mais os deuses celtas e tal. Você tem algum panteão específico ou não? Então, eu tenho. Eu gosto muito do panteão grego. Legal. Eu adoro muito, assim, eu tenho uma afinidade muito grande. Então, algumas deusas que são do meu coração, como Afrodite, como Hécate, Deméter, Selene, Dionísio. Então, a maioria dos meus cultos devocionais estão muito voltados a eles. É claro que, como um bom bruxo autônomo e eclético, eu tenho um amor enorme por várias outras. Eu não tenho problema nenhum de fazer amizade com 30 mil deuses. Então, eu adoro. Uhum. Deixa. Amo Pachamama, muito fofa, especial, maravilhosa. Também dou um beijo ali para os deuses da cultura eslavo, também os Odin, as Valquírias. Olha, eu adoro. Então, assim, os celtas também, Bem, bem mas o eclético. meu coração aqui que bate são os gregos. São os gregos. Inclusive, gente, vocês estão vendo lá atrás dele que tem toda aquela imagem e tal. A primeira vez que eu vi um vídeo chamado do Shu era num quarto seu, acho que numa outra casa que você morava. Cara, Sim. eu vi aquilo e minha cabeça fez assim. Eu falei, cara, eu tô dentro da loja do Além da Lenda de novo, sabe? Era tudo, era até o teto, assim. Nossa, é incrível, Ah, incrível. aqui não tá muito diferente, não. Tem um monte de boneca de ervas pendurada, um monte de cabide aqui, um monte de coisa Sim, era pendurada, isso. garrafa pra todo lado, pote de feitiço aqui pra todo lado, cristal aqui. Eu tô, tipo, aqui é uma lojinha também. Mas aqui lá eu tava meio mais empolgado, então. É, eu lembro, tinha muita erva, muita boneca, muitas imagens. Nossa, é incrível. Era tipo, vai ser um templo seu ali, sabe? Ah, era sensacional. Eu sempre achei sensacional. E agora você trabalha com velas, né? Isso, eu tô fascinado, assim, pelas velas com cera de abelha. Ah, é muito bom, muito bom. Porque eu tenho um problema com coisas um pouco artificiais. Então, Uhum. por mais que a gente sempre usou vela na nossa vida toda, eu prefiro. Quando eu acendi uma vela de cera de abelha, eu falei, cara, isso é muito diferente. Energética, tudo é diferente. A cera, o cheiro, a vela, sabe? É uma coisa que não dá de comer. Você quer possuir a vela. É muito diferente. Então, assim, o meu espírito gritou quando eu acendi uma vela de cera de abelha. E é numa técnica eslava. Então, você derrete a cera de abelha, mistura com ervas, com óleos, e amassa com a mão, modela. Ah, posso mostrar algumas. Pode, pode, pode. Tem algumas Por aqui. favor. Nossa, eu vi fotos, eu acho lindo, cara, lindo. Essa daqui é uma vela da deusa, com Que pó de legal. quartzo rosa, com rosa moída, bato tudo. Aqui tem muitas velas. Essa daqui já é voltada para Hecate, então você vai ver que tem uma Uma chave, que tem chave. uma caveira. Então, o cheiro, tudo é maravilhoso. Então, para fazer leitura de cera e o elemental, a energia vibracional da cera de abelha, tô assim com as abelhas. É incrível.
né? Né, Então, eu gostei bastante de trabalhar com isso agora. Tô na minha onda no momento. e eu acho esse formato mais manual, né, eu acho que até para o altar fica bonito, cara. Eu Sim, acho mas lá eu sensacional. faço vela grande, vela de todo tipo, né? E eu gosto. Até fio de cabelo dá pra colocar aqui na vela. Você foi? Nossa, sensacional. Eu já tenho pedidos já. Já Eu tem, quero. você vai, ó, eu quero uma vela com a terra da encruzilhada. Eu vou aqui na encruzilhada, põe um pouquinho de terra, mistura com mel, faz um negócio com alho, já entrega pra Hecate. Ó, já é legal porque dá, assim, dá espaço pra criatividade. Você vai que vai. Ah, É tão sensacional. legal, Letícia tá fazendo vela, começa as abelhinhas a entrar aqui em casa, né? Porque acho que ela libera algum feromônio quando tá derretendo, fica cheio de abelha. Teve um dia que não dava mais pra fazer vela, que tinha tanta abelha que eu precisei deixar elas Caraca, embora. E eu gosto, como eu uso a cera da vela de abelha, tudo é uma troca pra mim no universo. Eu falei, bom, vou sim. começar a criar abelhas. Já comprei uma casinha de abelha jataí, já vou pro meu curso no final de semana e já vou começar a cuidar de abelhas, que é a minha forma de retribuí-las pelo esse presente que elas dão, que é a cera de Cara, abelha. olha que coincidência legal. Eu quero também. Inclusive eu tava pensando, ou já tá aí ou manda saia, né? Que são duas sem ferrão. Pra não correr o risco, né? Então, É, tem bastante espaço, eu quero também. Quero muito. incrível, é terapêutico, é maravilhoso. E aí a gente troca figurinha, eu já até sei onde Pô, você vai conseguir legal. sua caixinha já com os bichinhos vivos. Pô, legal. Legal, porque geralmente é isca, né? Mas se for vivo já. Ah, não, eu tenho uma isca, mas eu já vou vir com uma casinha cheia já encomendei, o moço já vai preparar pra mim, já vou trazer aqui já a galera nova. Ah, e pior que teve uma época que eu fiquei tão fascinado nisso que o meu YouTube era só coisa de abelha. É, de tanta coisa que eu assisti, sabe? Assim, é simplesmente fascinante, porque eu vejo isso dentro da bruxaria como aliados e alianças. Os animais, eu já trabalhei muito tempo com a mariposa, aí agora tô na primavera, verão, para mim as abelhas. Então, assim, os bichinhos que vêm aqui em nossa volta, e as abelhas, elas têm uma magia incrível, né? Elas é a própria personificação dos deuses ali, na colmeia. Sem abelha a gente não é nada mais, né? Sim, Se não existir mais abelha, não sei se o pessoal sabe, mas graças a ela que a gente tá vivo, praticamente, né? é. E só de elas ficarem devotando a rainha abelha, tipo assim, é a deusa. Que legal. Bom, vamos trocar um pouquinho só o tom aqui da conversa, que tem uma pergunta muito legal, que eu queria saber qual foi a experiência sobrenatural mais forte que você viveu, assim, o que marcou você, se você não esperava. Tá. É, olha, eu tenho tantas histórias pra contar, algumas muito extraordinárias, assim, tipo assim, caramba que você viveu isso. Mas o que mais me impressionou não foi tantas essas questões de ser extraordinária, mas foi uma projeção astral. De realmente eu tenho essa facilidade muito de dormir, às vezes eu tenho dificuldade para conseguir descansar de fato, porque eu vou deitar e eu vou pro universo. E aí, só que essa experiência foi a que mais me marcou, foi a que realmente me deu um estralo de consciência e eu me senti um nada no meio do universo, que foi eu entrei em processo de hipnagogia, que você tá meio dormindo, meio acordado, aí meu corpo já paralisou, né, que é conhecido como catalepsia, e eu, pum, já saí do corpo, atravessei o teto, atravessei as nuvens e eu vi o planeta lá de fora. Então, assim, isso Caraca, foi tão bonito, mas foi tão lindo. Foi o maior presente que eu acho que eu poderia ter ganhado na minha vida, porque eu nunca vi algo tão lindo. E, ao mesmo tempo, quando eu tava com aquele processo de graça, aí eu retornei pro corpo. Quando eu voltei, opa, eu tô aqui mesmo. E foi ali que eu falei, nossa, como é bonito o universo. O universo é lindo. Então, desde lá, então, eu não passo um dia sem olhar pro céu, pras estrelas e mandar bem. que legal. Eu toda vez que eu saio de casa, eu abro os braços pro céu ali, Nossa, agradeço é e lindo. vambora. É muito lindo, é lindo demais. Tipo, transcende muito essa questão do ego, de você passa a não se identificar tanto com a sua vida cotidiana e você transcende para uma coisa que vai além de você. E você fala, "Ai, que bom que eu faço parte disso tudo. Uhum. Grato por fazer parte disso tudo, por ser uma poeira de estrelas. Tô tão feliz por isso.
Mas assim, no seu dia a dia, você chegou a ver algo diferente na sua casa? Porque eu sou assim, eu sou bem tranquilo. Se eu tô passando e a xícara fala bom dia, eu falo bom dia e sigo minha vida, sabe. Eu É, sou olha, eu vou falar, vou trazer pra você o evento mais recente. Eu tô com uma treta com os elementais, com os espíritos familiares daqui de casa, com as fadas. Porque toda vez que eu compro um anel que é o meu favorito, que eu falo, ai, finalmente eu consegui achar esse anel, ele fica 2, 3 dias comigo e desaparece. Mas desaparece assim, ó. Ele tava lá, eu sabia onde ele estava. Ele simplesmente desaparece. Eu nossa, demorei tanto bem isso. tempo para achar um anel de pentagrama de prata e fininho, que não fosse pesado. E encontrei, eu trouxe para casa. Sumiu. Eu fui num jardim com um anel de topázio. Gastei uma baba pedindo pro artesão fazer um anel lindo com topázio e com cobre. Tava lá no jardim meditando. Um anel simplesmente que não sai fácil do dedo. Saiu do meu dedo, caiu na grama, não achei mais. Caraca. E engoliu ele. E aí eu fico, caramba, o que, que será que esses seres estão querendo, né? Porque além disso, Lute, é aquela velha história que a gente lê em sites e acha, não acredito que isso é real, até acontecer com a gente. De você simplesmente estar sozinho em casa, você sai para o quintal, você volta para casa, você tá trancado do lado de fora. Uhum. Aí você tem que, tipo, chamar um chaveiro. Olha o ponto, entende? Vai trancada por dentro. Ou você tá, tipo, conversando aleatoriamente, assim, e você vê simplesmente a tua varinha cai no chão do altar, alguém empurra os livros da prateleira, cai 2, 3 livros da prateleira. Sabe? O que vocês querem que eu não tô Do ouvindo, gente? nada. É. Aqui em casa acontece algo parecido, algo que assim, a mesma coisa que você falou, eu sei que eu deixei ali, que nem essa camiseta aqui, camiseta, né, da Weg Vida. Linda. E eu separei ela ontem, né, a gente ia gravar ontem, acabou não dando certo, eu falei: "Bom, eu vou deixar ela aqui nesse lugar". Beleza, eu fui trabalhar hoje, voltei, tomei meu banho e tal, e aí eu fui pegar a camiseta, cadê a camiseta? Não tá lá. Aí eu estava sem óculos, falei: "Bom, acho que é o óculos". Coloquei o óculos, não tá aqui, não tá aqui, vou vejo o guarda-roupa, venho na sala, nada. Cadê o raio dessa camiseta? Falo: "Tá", volto no primeiro lugar, tá a camiseta lá dobrada. Falei: Aí. "Cara", e eu moro sozinho, né, tipo, ninguém trocou de lugar. Ninguém, né, que eu saiba. É, ninguém que Mas você enfim, viu, mas que tá ali, é, chamando sua atenção de alguma forma. isso me lembra muito quando eu morava com a minha mãe, né, que a nossa mãe falava assim: "Se eu for aí achar, você vai ver". É isso, cara. É, Tipo, isso incrível, é você muito volta, tá lá. comum, é muito comum, é muito comum. São pequenas coisas que se a gente prestar atenção, a gente fala, cara, isso não é comum. É tão comum, Não, mas não é comum. exato. Chui, o que você acredita que mantém a magia viva? A resposta tá na mesma pergunta, Lute. É, o que mantém assim, o que mantém a magia viva, é isso? É, o que mantém a chama da magia viva, né. Ah, tá. Sabe, é como aquela história do Peter Pan, que diz que quando você não acredita numa fada, ela morre. O acreditar que o universo tem infinitas possibilidades e que nem tudo precisa ser racionalizado, porque a gente tem uma mania de querer saber exatamente como as coisas vão funcionar e por que as coisas acontecem. Quando você simplesmente se conecta com seu self, a sua criança interior tá ali fazendo magia. Bom, pelo menos nos meus rituais é muito divertido. A criança interior vem e tudo é possível dentro do círculo mágico, não há barreira nem crenças limitantes. O acreditar é o que faz eu acordar todo dia e falar: tô nisso ainda, vou comprar mais um livro. Tô nisso ainda, vou polir meu cristal. A magia por si só, ó, é minha percepção, não há verdade Uhum, absoluta. Por si só, eu acredito que ela não precisa exatamente da nossa crença para ela existir. Independente se fulano acredita ou não acredita, a magia sempre está lá. E ela, dentro de cada um, dentro de cada pedra, de cada semente, pode ser acessada. Entretanto, você precisa acreditar que é a primeira porta que abre. Essa história, tipo, deixa eu ver se é verdade mesmo, eu vou testar. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Mas se você acredita ali de coração, genuinamente, a experiência é muito, muito boa. sim.
Eu Não é uma fé diferente da, eu tenho fé que alguma coisa vai resolver meus problemas. Não. Mas é você olhar para uma planta e falar, não, isso daí não é, isso aí sente, sente. Ela, essa dormideira que abre e fecha, essa outra planta aqui. Não, tem vida aí, tem consciência. Não é porque eu não sim, escuto e não vejo como a gente escuta um outro ser humano, mas a gente pode sentir uma pedra, uma árvore, a gente pode se comunicar com o vento e a gente tem é. respostas. A magia é muito do acreditar, né. Se você começa a fazer algo já desacreditando, já tende a dar errado. É. Mesma coisa que, eu vou fazer um banho de ervas, e aí você mistura algumas ervas ali, você só fez uma sopa, né. Se você não acredita, se você não coloca a sua intenção, é exatamente isso, eu acredito nisso também. Tem É, que ter o acreditar ali, e não é simplesmente só acreditar por acreditar. É toda uma camada, várias camadas até chegar no todo da crença. Por exemplo, eu vou fazer uma erva, mas eu entendo que eu tenho que despertar o espírito dessa planta que está seca. Uhum, Seca, tá sem bioenergia ali. Eu vou chamar a consciência dela e vou dizer para ela o que que ela tem que fazer, se ela pode me ajudar. Dona Planta, a senhora gostaria de trabalhar comigo? Eu tô com uma dor de cabeça, a senhora pode tirar essa dor de cabeça? De entender que a água da torneira não é a mesma água da chuva, ou do rio, ou do uhum, oceano, ou a água que cai, independente da estação do ano e da lua, tem uma vibração diferente. A água sim, primaveril, a senhora tão jovem, tão linda, a água do inverno. Por isso que a gente coloca tudo em garrafa, com etiquetas, porque a gente sabe que a gente acredita em várias coisas que podemos unificar elas. E a gente comprova o resultado. sim. Até num simples ato de varrer a casa e imaginar que você está banindo já. Imaginar não vou usar imaginar, que eu acho errado essa palavra para bruxaria. Você visualizar, E a intenção. sim, você visualizar que você tá banindo energia ruim, é isso. É. E essa é a intenção. Embora eu acredito que pessoas comuns que não são da magia fazem magia também. A diferença entre Faz. nós e elas é que a gente estuda isso e entende o fenômeno, que não é um fenômeno, é Uhum. muito natural, mas elas vão acreditar na coincidência, no Sim, caso. Mas os pensamentos dela, as emoções dela estão toda hora moldando a vida dela, o entorno dela. A falta de é. conexão com a natureza e com as coisas que estão em volta dela vai estar desequilibrando ou desajustando ali a energia dela. Eu acho que até veio daí a simpatia, né, porque o ritual seria, vamos colocar assim, seria mais para os bruxos, bruxas, pessoas que já entendem, já estudam sobre, e as pessoas que querem fazer algo, mas têm o receio de estar na bruxaria, têm o receio de estudar, aí veio isso de simpatia, que é algo mais simples de fazer, que qualquer um tem acesso e tudo mais. Acredito que seja um pouco E que disso. tem ali o seu valor, né? Seu valor Tem, folclórico, tem. cultural, e que algumas são bem simples, mas funciona. Funciona, funciona. É o ato, né, de querer de fazer a moto. Olha só, Lute, que interessante. Eu não consigo me sentir em paz se um chinelo da minha casa tiver virado para baixo. Sim, sim. Por mais que não há um fundamento lógico ali, alguma coisa dentro de mim fala, desvira, eu vou lá e desviro. Eu É, não. acredito. Eu também. Não viro. Aqui é engraçado. Ah, caiu um garfo. Já lembro da minha avó falando, ó, vai vir um homem. Caiu uma colher, vai vir uma mulher. Caiu a faca, aí vai lá e faz a cruz no chão pra evitar a briga. Cara, é milenário, isso é sensacional. Sim. Pode acreditar ou não, mas. É. Mas tem uma força ali. Muitas pessoas acreditando naquilo durante tantos anos ganha uma força. Uhum. E Chu, é, tem muita gente que me assiste, inclusive a maioria, eu acredito, que tem um primeiro contato com a magia, com a bruxaria ali, né? Então eu nunca sei qual vídeo é o primeiro contato dele. Pode ser que seja esse, né? Eu acredito que vai ser sim. Para quem está iniciando, qual a sua dica, o seu conselho? O que você acha que um iniciante precisa saber, ou ele precisa, não diria praticar, mas precisa pôr em prática? Nenhum deus, nenhuma deusa, nenhuma divindade vai jogar um raio na tua cabeça.
Se você, se você colocar uma ferida que você acha que tá errado. Então vamos começar por aí. Essa questão de fiz alguma coisa errada, meu Deus. Porque a gente que tá iniciando, É, nós, né, no início, eu tenho muito medo de errar. E galera, pode ter certeza que é, você vai errar mesmo. E sim. vai Ai, acertar. a vela apagou, e agora? É. Meu Acende. Deus, eu assoprei a vela sem querer, eu coloquei as É, fadas contra o fogo, agora minha casa vai pegar fogo. Calma. O aprendizado tá na sua experiência. E assim, gente, vocês têm que experimentar para ver o que funciona. Experimenta um pouquinho, lê de tudo. Não fica somente preso a um canal, a um livro, a uma informação. Leia de tudo. De tudo. Experimente de tudo. Ai, você talvez pode ser uma bruxa muito boa na cozinha, a outra pessoa pode ser uma bruxa muito boa nas artesanias, com bonecos, com lãs e costura. A outra pode ir para uma questão mais natural, de ervas e pedras. Outra pode ser uma questão mais planetária. Experimente um pouco de tudo, sabendo que o mais importante é a sua intuição. E nunca, jamais faça alguma coisa que o seu coração não está pedindo para você fazer. Eu li que é assim, mas eu quero alterar. Eu quero trocar a castanha por amendoim. Faça isso. você sentiu? É, eu vi que desde a época que eu tinha o primeiro canal e agora retornando, eu sei que existe muito iniciante que quer tudo mastigado, né? Como se a bruxaria fosse algo express, como se fosse um cafezinho de cápsula, né? Colocou, tá Então, pronto. mas sabe que a gente enfrenta um problema? Um problema que não é um problema. Na nossa época, a informação era muito escassa. Uhum. Hoje, as informações são muito rápidas por algumas plataformas de 30 segundos, 20 segundos, é aquela coisa. Então, e aí, o que que acontece? Você acessa um monte de coisa, tem uma noção de um monte de coisa, mas isso não te faz um bom bruxo porque não tem profundidade em nada. Uhum. Então, essa falta de profundidade, ela é muito complicada ali na trajetória mágica do desenvolvimento bruxo. É, E você vai assim, sentir depois. é isso. E aí, sabe qual é o problema? É que também não é. Eu tive isso, Lute. Eu fiquei muito olhando só para livros de bruxaria. Se não tivesse esse título, eu não comprava. Mas você vai encontrar muita informação em livros de geografia, principalmente para entender o hemisfério sul, o hemisfério norte. Foi muito difícil para mim fazer um círculo aqui no hemisfério sul, entender que eu tô. Porque eu vou saudar um inverno, a morte, sendo que aqui no inverno tá tudo florido, florescendo. Eu tive que readaptar. É, Você isso tem que entender confunde ali um no pouco de início. geografia, entender um pouco de psicologia, filosofia, história, Uhum. que tudo isso vai calçar ali o seu caminho. Então, assim, é um caminho de muito estudo. Estudem bastante. Sim, não, não fique só num autor, né? Como se aquilo fosse a Isso. Abra o palavra leque. Você não final, precisa é. concordar, claro, mas veja, abra assim o coração para ver a opinião de várias pessoas, para que depois você tenha a sua, né? Sim. É, inclusive no início eu ia muito pela cabeça dos outros, né? Que falava, ah, esse autor aqui não fala legal, e tal, aí eu acabava não lendo. Aí chegou uma época que eu falei, cara, eu quero ler, eu quero ter a minha visão, quero saber se é isso mesmo ou não. E é isso, estuda do que você puder, estuda, né? Claro, não de forma rasa, né? Eu acho que tem Sim. que Eu realmente tinha ler e coisas que entender. eu não, que era difícil aceitar, por exemplo, coisas assim muito tecnológicas na magia, até eu começar a estudar magia do caos e falar, ah, agora faz sentido, agora eu entendi. Então, assim, Sim, é boa. muito interessante, entende? O Bender, boa. É. Show, quero agradecer mais uma vez por você acreditar nesse projeto, você acreditar no meu retorno aí. Obrigado pelo seu tempo. Foi um papo muito legal, muito enriquecedor. Foi muito legal te conhecer mais, né? De mostrar pro pessoal quem é o Chu. E eu quero que você retorne mais pra frente, cara. É um prazer, amigo. Eu fico muito feliz. Seu canal realmente é um canal top. E gratidão por você estar abrindo esse canal e por ter me convidado a participar aqui com vocês. Chu, tem algum jeito de comprar as suas velas, de entrar em contato com você? Eu vou deixar tudo, claro, o seu arroba na descrição. Mas se você Tem. quiser É deixar só aí um entrar lá recado, no meu Instagram. Tem o Instagram, Dois de Copas. verdade.
que é onde eu produzo as velas junto com o meu companheiro. Então vocês podem chamar, eu preciso de uma vela para isso, eu vou te mostrar um catálogo. Ó, olha aqui no Instagram tem isso, tem vela de abelha, vela de não sei o que, não sei o que, tem para tudo. E se não tiver, a gente faz. E se Show. quiser uma consulta de tarô comigo, é só me chamar também no particular. Recomendo, viu, gente? A leitura do Shu é Ah, sensacional, muito querido. intuitiva. Bom, eu sou suspeito a falar que o Shu é meu amigo, sabe? É meu amigo da magia, meu amigo pessoal Hum. e Shu, então é isso, eu vou deixar tudo na descrição aqui, seu arroba, como entrar em contato com você. Já vou encomendar 2 velas, pode ter certeza que eu já tô aqui pensando. E mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que Deixar, agradeço. quiser Um deixar batom mais de alguma asas, mensagem? muito bom fluidos para vocês todos. Beijos. Isso aí. Pessoal, vou ficando por aqui. Deixa o like aí, compartilha. Segue o Shu. Não, o Shu tá aqui. Segue o Shu. Segue lá o Dois de Copas. E comenta, deixa um comentário aqui. O que você achou do bate-papo? O que ficou alguma dúvida? Talvez o Shu pode até entrar lá no comentário e responder também. Hum? Certo? Conte comigo. Shu, até a próxima. Até.